Olá a todos, meu nome é Tamara Rangel e o título dessa aula é Por que Cristo Precisou Morrer? É um título, um tema baseado no livro A Cruz de Cristo, de John Stott, e ele é um pastor e teólogo britânico. Então vamos ver o que ele tem a dizer a respeito da cruz de Cristo e por que Cristo precisou morrer e morrer na cruz. Por que Cristo morreu? A gente pode não entender por que um homem precisou morrer para que a humanidade fosse salva. E ao longo dessa aula, o objetivo é que a gente entenda pelo menos um pouquinho a necessidade da morte de Jesus Cristo. Essa morte, na verdade, ela foi uma operação de resgate. Algo aconteceu para que se precisasse dar uma resposta, e essa resposta foi a morte de Jesus na cruz. Então vamos entender desde o começo. Houve uma ruptura na humanidade a partir do pecado de Adão e Eva. Esse primeiro pecado, que a gente chama de pecado original, ele trouxe uma desarmonia nos relacionamentos. A gente começa lá no livro de Gênesis. Já lá no livro de Gênesis a gente percebe isso. Houve uma quebra de relacionamento entre o marido e a mulher, Adão e Eva. Houve uma quebra no cosmos. Houve uma desarmonia no cosmos, houve uma desarmonia na natureza, e essa desarmonia ela precisava ser reorganizada. Tudo precisava ser reharmonizado. E como é que a gente vê isso na cruz de Cristo? Primeiro a gente precisa entender, lá em Efésios 2, vai dizer que nós todos, a humanidade toda, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, justamente porque nós, seres humanos, fomos atingidos por essa quebra do pecado original. E não era possível, nós sabemos que lá antigamente, com a lei de Moisés, as pessoas cumpriam a lei com a finalidade de tentar andar justo diante de Deus. Mas na nova aliança, quando Cristo veio instituir essa nova aliança, nós percebemos que a lei ela não foi suficiente. A lei, ela na verdade evidenciava mais o pecado. Então, não era possível que ela providenciasse uma salvação plena, integral. Então, se essa lei providenciasse salvação, Jesus não precisava morrer. A reconciliação do homem com Deus só acontece através da intervenção direta de Deus. E nós sabemos que Jesus é 100% Deus, assim como também é 100% homem. Pensa comigo, eu falei que Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. No pecado original e depois disso o que chegou até nós, já que nós somos fruto dessa humanidade quebrada, caída e altamente perversos, quem pecou foi o homem. Então quem deveria pagar, e aí vamos falar numa linguagem de tribunal, quem deveria pagar a pena pelo descumprimento da lei? O ser humano. Mas o homem quebrou a lei e ele merece punição. Ninguém pode fazer isso no lugar do homem, já que foi ele que quebrou. Então, quem pecou deve pagar a pena. Mas apenas um ser que tivesse a mesma essência de Deus seria capaz de cumprir essa exigência de um ser todo santo, todo santo. E aí, por isso Jesus morreu na cruz, porque Jesus era homem, então seria capaz de cumprir, já que o ser humano quebrou a lei, então ele seria capaz de cumprir essa exigência e aí sofrer a punição como homem, como ser humano,
E Jesus também, só ele, de mesma essência de Deus, era capaz de cumprir a exigência, a honra ofendida de Deus. Então, para cumprir essa penalidade, era necessário ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Porque só Deus poderia se igualar, equivaler em essência para cumprir a exigência da honra ofendida de Deus. Então, só um ser todo santo poderia cumprir essa exigência. Jesus, para nos reconciliar com Deus, nos fazer justos, justificados, ele precisou morrer na cruz. E esse vídeo, ele é uma atividade, a realização de uma atividade que vai ser colocada, postada em local próprio para conclusão do curso de criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.